Vila Morena. Se antes da Revolução dos Cravos a publicidade era o reflexo do país e da sua inocência, com as suas mensagens politicamente corretas e os estereótipos sociais, após o 25 de Abril houve uma quebra, onde várias empresas foram nacionalizadas e os anúncios ficaram associados à ideia de capitalismo. Mas a publicidade sobreviveu. Neste episódio, e em específico desta temporada, em comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, iremos abordar, portanto, a importância e o impacto que teve a Revolução dos Cravos na indústria da publicidade. Para tal, convidámos a professora Cristina Santos, docente na Universidade Lusófona em Publicidade e mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação, para abordar este mesmo tema connosco. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Olá, professora. Rita, obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Portanto, poderá apresentar-se primeiramente aos nossos ouvintes e espectadores para conhecermos um bocadinho o seu trajeto. Antes de mais, Rita, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falarmos de duas das minhas paixões. Tenho mais, mas duas delas, que é a publicidade e a liberdade. Aliás, não há publicidade sem liberdade, nesta questão de não há publicidade sem criatividade, e para criar é preciso liberdade. Um pouco do meu trajeto. Sou docente aqui na Universidade Lusófona há 23 anos, portanto comecei com 5 anos. Como a Rita mencionou, tenho mestrado na área da comunicação, sou licenciada aqui pela Universidade Lusófona, terminei o curso em 99, portanto ainda havia dinossauros, entre 95 e 99, depois tive 2 anos a trabalhar na área. E, entretanto, um dos professores, que foi o meu professor de seminário, convidou-me, porque eu era uma das alunas que também gostava de publicidade, e, entretanto, faltava uma professora de publicidade, e ele contactou outro colega, dos colegas quem é que gostava de publicidade, e ele deu nomes de vários, e ele disse, então diz à Cristina para me contactar, e, portanto, eu nunca imaginei ser professora, hoje não imagino fazer outra coisa. Foi mesmo uma paixão. Quando eu era miúda, queria ser apresentadora de televisão. Não apresento programas, quer dizer, apresento programas curriculares, é o máximo até onde eu vou. Poderia ser eu a próxima Cristina Ferreira, mas não. Quem sabe, portanto, um sonho ainda pode ser sempre concretizado. E tirei o mestrado depois, portanto, licenciei-me aqui, onde fui aluna de licenciatura, depois tirei o mestrado no ISCTE e também doutorei-me no ISCTE, na área do consumo, em Sociologia na área do consumo, porque quis fugir um bocadinho à comunicação, porque eu senti, e eu sei que isso é valorizado, a ideia da especialização, mas depois chega uma altura em que nós praticamente ouvimos as mesmas temáticas, e eu quis desafiar-me a ir para a Sociologia, achando que que não seria propriamente um desafio inultrapassável, e foi muito difícil, tive muitas dificuldades porque não tinha as bases sociológicas, e aí também a vantagem da camaradagem, porque nós em Sociologia eu tinha colegas da Polícia Judiciária e, portanto, um grande espectro, e que foi vantajoso porque ajudaram-me a ultrapassar essas dificuldades de não ter essas bases sociológicas, e adorei. E também conheci quem viria a ser a minha orientadora, a professora Helena Carreiras, que foi até antes das eleições a primeira mulher a desempenhar o cargo de Ministra da Defesa, que me ajudou imenso enquanto pessoa, enquanto professora, portanto, e o professor Jorge Veríssimo também, que foi meu orientador, da Escola Superior de Comunicação Social, portanto foi uma experiência interessante. E pronto, aqui estou há 23 anos, já faço parte quase da mobília da casa, e que é uma coisa que eu adoro fazer, que é lecionar e explorar esta ideia da criatividade, e também sou grata à Universidade por ter apostado em mim, tal como a Rita também, não é? Que está aqui também enquanto aluna, e portanto é importante as instituições também apostarem na sua prata da casa, por assim. No nosso caso é mais ouro, não é, Rita? Mas sim, mas é a prata da casa. E pronto, assim muito sumariamente, neste trajeto académico tem sido mais ou menos isto, com muitos desafios e sempre ultrapassáveis, obviamente. Pronto, e agora abordando aqui um bocadinho, agora que já conhecemos mais ou menos o seu trajeto também, como é que a Revolução dos Cravos impactou, portanto, este ambiente político e social em Portugal, e de que forma é que isso se pode ter refletido na indústria da publicidade? Nós vivemos tempos conturbados e acabámos de sair das eleições, e como não podia deixar de ser como cidadã, e também eu acho que nós professores temos um bocadinho também essa obrigação de sempre incentivar os alunos a votar, quem quer que seja, mas nomeadamente os alunos, e eu sou muito acérrima também dessa causa.
vivemos tempos conturbados e que mostram um bocadinho esta importância do 25 de Abril e do direito ao voto, e às vezes fico um pouco triste. Eu nasci em 77, portanto não vale a pena fazerem contas, nasci em 77, portanto já há 3 anos depois da Revolução. Felizmente não sei o que é a privação da liberdade, apesar de nós mulheres temos sempre assim, já existe uma grande conquista, mas nós mulheres na sociedade temos sempre um bocadinho menos liberdade, não é? Porque ainda continua a ser uma sociedade maioritariamente patriarcal, com tendência a equilibrar, obviamente, a conquistarmos a paridade e a igualdade, mas vivemos tempos um pouco conturbados e ainda me custa a crer que mais de 30% da população não vá votar, quando é um direito adquirido e, portanto, deveríamos de fazê-lo. Mas o 25 de Abril teve essa grande vantagem e, de facto, antes do 25 de Abril não havia essa liberdade de expressão e também não havia o que impedia, lá está, a criatividade, porque, como eu comecei por dizer, uma das minhas paixões é a liberdade e a criatividade e a publicidade, e, portanto, não há criatividade se não houver liberdade. Eu até nas aulas, e a Rita conhece as nossas salas de aula, eu em brincadeira, nas aulas práticas, quando tenho exercícios criativos para realizar, muitas vezes a minha abordagem é filtros só no Instagram, não aqui. Portanto, têm total liberdade para criar. E às vezes alunos e as alunas um pouco a estranhar, dizem, professora, mas mesmo total liberdade. E faço até o paralelismo com o 25 de Abril, dizendo, aqui não há lápis azuis, só cadeiras azuis, porque as cadeiras das nossas salas são azuis. Portanto, fazendo esse paralelismo com o 25 de Abril, que não há censura e, portanto, para haver liberdade tem que ser uma liberdade em pleno. E, de facto, antes, como todos nós sabemos, antes do 25 de Abril não havia essa liberdade nem de expressão, muito menos a nível profissional, e, portanto, a criação fica sempre toldada, não existe propriamente esses inputs, porque eu não tenho propriamente essa plena liberdade para criar. Quando nós temos receio de alguma coisa, nós não arriscamos. Quando não arriscamos, não somos criativos. E, portanto, claro que aqui estamos a falar, todos nós temos medos e é normal quando estamos a criar porque estamos a inovar. E eu noto isso muito nas aulas, às vezes o medo de arriscar, não é? Porque ainda por cima no ensino, que é a ideia da segurança, do que é que está certo e o que é que está errado. Esta estigmatização do erro não pode existir numa área experimental como é a publicidade. Se nós não arriscarmos, nós não vamos estar a ser inovadores. E, portanto, eu até às vezes digo em aula que se vocês estiverem muito seguros acerca do vosso trabalho, vocês não estão a arriscar. Não é? Porque algo que não está bem. Há algo que não está bem, não está a funcionar, porque quando nós estamos a arriscar é normal sentirmos inseguros. É normal sentirmos inseguros. E temos que aqui afastar-nos um bocadinho do bom senso, que era, como dizia Picasso, que era o maior inimigo da criatividade, que é o bom senso. Portanto, o 25 de Abril veio aqui, de alguma forma, contextualizar. Aliás, a publicidade funciona tanto como um discurso de alguma forma transformador, no sentido de operar transformações, ser inovadora e obrigar a sociedade a inovar-se, a desconstruir estereótipos, nesse sentido de desconstruir algo que já é dado como adquirido e normativo, dogmas, mas também, por outro lado, tem uma função menos disruptiva e mais de refletir e espelhar as normas sociais em vigência, essas dinâmicas. E, portanto, o 25 de Abril, antes do 25 de Abril, também vivíamos tempos, a população era maioritariamente rural, analfabeta, portanto a criatividade, ou melhor, a publicidade era maioritariamente informativa, meramente mesmo informativa, porque tínhamos iletrados e, portanto, as mensagens eram muito mais básicas nesse sentido, porque um povo que é analfabeto, maioritariamente analfabeto, depois não consegue desconstruir as mensagens, mesmo quem sabe ler. Estávamos a falar de um país completamente fechado às tendências e às influências estrangeiras, não é? Portanto, vivíamos aqui numa redoma de vidro, numa bolha, que não é positivo nesse sentido, porque as tendências estrangeiras eram vistas como vanguardistas e poderiam colocar aqui em causa a questão nacional. Portanto, estamos a falar de uma população reduzida, uma população rural, uma população analfabeta, e em que a publicidade era muito básica, era meramente informativo, estou aqui. Claro que hoje isso não faz sentido, porque temos uma enorme concorrência com enormes estímulos, obviamente, mas na altura
era também a lei da oferta e da procura, não é? Portanto, era um mercado fechado, havia poucas marcas e, portanto, a publicidade aqui espelhava um pouco a sociedade que existia, não é? Que era uma sociedade muito conservadora, muito tradicional, porque era isso que o Estado Novo apregoava. Aliás, em todas as ditaduras vivem muito, e nós antes de começarmos a gravar o podcast até falámos que às vezes quem é mais ignorante é mais feliz nesse sentido, não é? E as ditaduras vivem do fechar das populações para não terem informação. Uma população, uma audiência é muito mais facilmente manipulável quanto mais fechada está e está menos acessível a outras influências. Entretanto, Rita, como eu gosto de falar, não fosse eu mulher e da comunicação, não sei se já respondi à pergunta, mas vamos aqui, se não respondi, vou respondendo. Claro. Pronto, e agora pegando naquilo que a professora estava a dizer, enquanto sociedade, sente que há, após o 25 de Abril, estratégias inovadoras a nível de publicidade a ser utilizada, mais especificamente algumas mudanças significativas nessa mesma estratégia de publicidade e tudo mais? Sim, entretanto foi uma evolução lenta da publicidade, mas conforme a população também foi adquirindo, aumentando no sentido das habilitações académicas, não é? Foi tornando-se mais letrada porque ia prosseguindo os seus estudos. A publicidade também começou a transformar-se, ou seja, continuava a ser maioritariamente informativa, mas começava a dar lugar a outros apelos mais emocionais, mais assentes num estilo de vida. As promoções continuavam a ser assentes porque a população vivia com algumas dificuldades, mas, como eu estava a dizer, mais emotivos, mais no estilo de vida, portanto deixava de ser uma publicidade tão básica nesse sentido da criatividade, meramente informativa. O Estado Novo também continuava a ser um grande anunciante, porque aproveitava a publicidade, nomeadamente os cartazes, para promover este espírito nacionalista, não é? Porque o antigo regime vivia muito deste conservadorismo nacionalista, apregoando aqui, lá está, esta nacionalidade e por isso estando fechado a outros mercados. Outro aspecto que foi decorrente do 25 de Abril e que também foi muito importante para os mercados foi a entrada de Portugal na altura na CEE, na União Europeia, em 86, principalmente para as marcas, porque permitiu que o nosso mercado tivesse acesso a outras culturas e o fraco desenvolvimento da publicidade começou a decair e a aproximar-se dos padrões internacionais, e isso notou-se, por exemplo, já que falámos nesta questão feminina, que também é uma questão que me interessa bastante, que é a questão de as mulheres na publicidade deixaram de ter o dito recato que o Estado Novo apregoava, não é? O recato tradicional da típica fada do lar, e como eu estava a dizer, tradicional, comedida, submissa, que tratava da roupa do marido, com o homo e outras marcas, para começar a transmitir uma mulher mais em que era enfatizado a sua independência, a sua beleza e até alguma sensualidade. E nós tivemos até os primórdios da ferramenta que hoje é conhecida como endorsement, com a Amália Rodrigues, que há alguns livros que até exploram essa questão com o sabonete Lux, não é? E portanto mostravam aqui uma mulher completamente diferente da típica portuguesa do Estado Novo, que correspondia a esse estereótipo e a essa tipologia. Portanto, esta abertura a novos mercados com o fim do Estado Novo permitiu que depois também a publicidade era praticamente só os partidos que foram criando para as eleições, e é normal que depois de tanta opressão nós queiramos viver tudo ao mesmo tempo, não é? Mas isso é sempre positivo, porque permite-nos um bocadinho sermos quem somos, e foi muito importante para a libertação também da mulher e do homem, não é? Portanto, da população, e temos muitas... como é que eu ia dizer? Muita herança positiva do 25 de Abril, e vamos continuar a ter, nomeadamente se pensarmos, por exemplo, às vezes quando trabalhamos campanhas publicitárias, se o conceito a querer transmitir for a liberdade, todos nós é inequívoco que nos lembramos do vermelho, do cravo, não é? Da Revolução dos Cravos, e portanto é inequívoca essa associação em Portugal à liberdade e à Revolução dos Cravos, com tudo o que trouxe de positivo para a população e também para a publicidade, que era uma área que estava a ser reprimida pelo Estado Novo, porque não havia tanta essa aposta, e que com o 25 de Abril também, tal como a população, se libertou
E a população, ao começar-se a mais letrada, também quis acompanhar, como eu estava a dizer, as tendências dos outros países europeus, nomeadamente com a entrada na União Europeia, e esta permitiu esta mobilidade social e as pessoas a quererem consumir, que era algo que também era um pouco instigado pelo Estado Novo, não é? Que era mais esta ideia da poupança. Sim. Também enfrentou-se aqui os períodos da guerra e também trouxe aqui algumas dificuldades e o consumo ficou portelado para segundo plano. Aliás, como a Rita também disse na introdução, a publicidade logo no início não foi encarada também logo de forma positiva quando ocorreu o 25 de Abril, porque era associada a esta ideia muito de esquerda e de capitalismo, sim, que é o consumo desenfreado e que hoje ainda continua, apesar de também estar provado que em tempos de crise nós normalmente somos consumidores mais racionais, como aconteceu com a pandemia, mas isto já nos varia por outros caminhos, Rita. Exatamente. Eu comecei aqui a falar. Então, mesmo com essa opressão, portanto, a professora agora dizia que, de facto, ao início não foi tão linear essa positividade na indústria da publicidade. Como é que a publicidade se foi adaptando a essa mesma realidade, portanto, essa mesma mobilidade social que a professora também referiu? Houve uma maior, talvez, diversidade de vozes e perspectivas na indústria da publicidade que possa ter, então, encaminhado esse desenvolvimento e essa frente à nova indústria? Exatamente, ou seja, se não foi logo automático esse input positivo, o que é facto é que com a abertura do país a essas influências vanguardistas que vinham dos outros países, nomeadamente dos estrangeiros, nomeadamente europeus, a publicidade, como eu estava a dizer nessa questão, por exemplo, do papel da mulher na forma como era retratada nos anúncios e nas campanhas publicitárias a nível nacional, e houve essa abertura, dado esse contacto com o exterior que nos mostrou todo um mundo que ainda não estava a ser explorado. Portanto, houve toda essa abertura e uma linguagem mais a promover esse consumo que era refriado, e as pessoas estavam ávidas de consumir e de querer, porque também depois com a guerra houve muitas pessoas que vieram para Portugal do estrangeiro, e isso também é interessante, e essa ideia de que, como nós vivíamos, as mulheres eram muito, não podiam ir ao café sozinhas, seu marido, sim, e etc. E essas mulheres que vinham refugiadas da guerra e já de alguma burguesia, com algum poder económico, iam aos cafés sozinhas, e portanto também transmitia algum escândalo na altura, porque essas mulheres que vinham com outras orientações mais modernistas que nós enquanto portuguesas não tínhamos, também trouxe esse contacto com o mundo que para nós era estranho, e portanto houve sim maior pluralidade de vozes, porque quando não existe repressão, quando não existe censura, nós tínhamos um regime autoritário e repressivo, havia a censura, havia a PIDE. A partir do momento que nós somos completamente livres, há toda uma exploração em todos os meandros, e nomeadamente no espectro publicitário, em que a mensagem tornou-se muito mais incentivadora e a população estava ávida de consumir. E a publicidade vende sonhos, sempre vendeu esta ideia de, claro que nem sempre, e nós temos sempre livre-arbítrio, mas às vezes para seres assim deves consumir isto, mas isto não podemos tornar a publicidade o bode expiatório, porque a sociedade é assim. Se a Rita vier para a faculdade com um telemóvel que não é topo de gama, e quem diz telemóvel diz outros quaisquer objetos com determinada marca, não vamos ser ingênuos e achar que as marcas não são importantes. São o relógio que usamos, o telemóvel que também utilizamos, por isso é que muitas marcas têm um logotipo, e também está provado que tem importância na nossa autoestima. Se eu for a uma entrevista de emprego com os ténis Nike, se calhar sinto mais confiante e mais segura do que se for com os ténis da marca Primark, e portanto isto tem impacto na nossa autoestima. E com esta abertura de Portugal, de facto, a publicidade ganhou aqui novo ímpeto, as marcas começaram a investir também mais em publicidade, porque a população estava mais receptiva a este consumismo que o Estado Novo tanto tentou afastar da população portuguesa. E isto também coincide com o fim da guerra, e portanto as populações também estavam mais predispostas a esse consumo. Portanto, foram aqui uma conjunção de fatores. Claro que o Estado Novo foi o principal que nos abafou aqui, e ainda vai deixando, infelizmente, alguns resquícios. E essa mesma predisposição daquilo que foi acontecer no desenvolvimento da publicidade, na indústria da mesma, sente que o 25 de Abril pode ser uma
identificado como uma redescoberta de identidade da indústria da publicidade. Portanto, como é que essa redescoberta, se é assim que podemos considerar, se manifestou na publicidade do país e como é que podemos identificar, de certa maneira, a valorização da cultura e da história portuguesa hoje em dia nas campanhas ao longo da história? Como eu tinha dito, o Estado Novo era nacionalista, não é? Vivia muito e por isso argumentando com o fechamento para o que vinha de fora, para o exterior, no sentido da preservação da cultura portuguesa, quando sabemos que não é assim, não é? Claro, e vivemos numa época global em que, claro que somos mais permeáveis às influências externas, mas isso é sempre positivo. Portanto, com a abertura do país, claro que muita da nossa cultura acabou por ser influenciada por tudo o que vinha de fora, por assim dizer, por essa importação, nomeadamente de valores. Portanto, aqui a expressão do nacionalismo, do que é nacional, nacionalismo não, do que é nacional, não foi explorada da mesma forma como tinha sido pelo antigo regime, pelo Estado Novo. Mas continuou-se a valorizar, obviamente, até porque houve muita nacionalização, nomeadamente agências de publicidade. Repare, com esta abertura, muitas multinacionais depois fixaram-se no país e trouxeram métodos completamente inovadores, mas isso não faz com que tenhamos que abdicar da nossa nacionalidade. E as primeiras agências de publicidade viveram muito do contributo de escritores, de poetas, não é? A célebre frase do Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se, como copy para a Coca-Cola. Sim. E, portanto, nós não deixámos de explorar esta nacionalidade. Mas é engraçado que quando falamos em situações de crise, e há pesquisas que mostram isso mesmo, que perante situações de crise nós mudamos os nossos hábitos de consumo. E a pandemia veio provar isso, porque, por exemplo, uma das consequências da pandemia para a publicidade foi a valorização dos produtos nacionais. Durante toda a pandemia, o consumidor fez escolhas mais racionais e menos emocionais e, por isso, preferia, não sei se a Rita também tem essa experiência, de, por exemplo, quando vamos comprar fruta, preferir produtos nacionais, porque temos consciência que o mercado está mais em baixo e que os produtores nacionais necessitam dessa alavancagem e eu, enquanto consumidora consciente, tento ajudar mais os meus produtores do que a fruta vindo oriunda de outros países. Completamente, sim. Pronto, isso está provado que é uma das características que nós tornamos mais racionais perante situações de crime. Os nossos padrões de consumo mudam, essas práticas consumistas. Portanto, eu diria que foi explorada a nacionalidade, não da mesma forma, não é? Porque com o Estado Novo a nacionalidade foi de alguma forma preservada, tentando vender esta ideia da segurança nacional, quando o preço a pagar foi demasiado alto, não é? E, portanto, nesse sentido diria que não perdemos este espírito nacional, claro que não explorado da mesma forma, porque essa permeabilidade às influências externas fizeram com que nós mantivéssemos a nossa cultura, mas que fôssemos ganhando estes attachments, que tudo o que nos acrescenta é valorizado. E que foi alterando também os padrões de consumo, até mesmo da sociedade, não é? Exatamente. Há uma frase que eu até costumo, às vezes, uma das frases que eu digo muita coisa durante as aulas, mas uma delas que não é minha, infelizmente, mas que eu gosto bastante e que pode e deve ser aplicada à publicidade e em tudo na vida, que é: se não ilumina, elimina. É verdade. Pronto, mas esta influência externa veio iluminar a nossa publicidade. A nossa publicidade, sim, quer dizer, as campanhas que nós íamos fazendo, não é? Porque tornou tudo mais criativo, as mensagens tornaram-se menos diretas, porque o povo a população estava mais letrada, já conseguia decifrar uma determinada tipologia de mensagens. E essa é uma das regras da comunicação, que é adaptar o discurso à população. E, portanto, foi isso que aconteceu. Uma sociedade mais receptiva, uma população mais letrada, exige uma publicidade também com mensagens também mais trabalhadas, mais desafiadoras do ponto de vista dos códigos da publicidade. Mas isso é positivo, porque também nos desafia. Professora, muito obrigada pela sua presença. Rita. E assim, pode encontrar o nosso episódio no site da Universidade, no Spotify e no YouTube. Até ao próximo episódio.